E aí, Beleza. Bruno? Tudo bom, velho? Olá, Cassius. Tudo? Prazer. Você? Conheço só de, mais ou menos, de vista, né? De grandes encontros, de confraternizações. Ter a oportunidade de bater um papo contigo. Como que tá as coisas aí? Como que tá esse mundo escondido aí? Tá em recolhimento? Tá no isolamento? A gente tá quarentenando por aqui, tentando se ocupar com o que dá pra fazer em casa, O estudar um pouco. que você está se ocupando? Eu tenho estudado um pouco, jogado um pouco, tenho tentado voltar a ler também bastante. Você tá com quantos anos, Bruno? Tô com 20. 20? Tá fazendo faculdade? Tô no De último quê? ano de faculdade agora. De quê? Qual é? Matemática. Matemática? Legal. Uhum. E você está lendo o quê? Voltou a ler? Você está lendo o quê? Muita ficção, fantasia. Por exemplo, o quê? Tava lendo Percy Jackson. Ah, mesmo? Percy Jackson. Gostou do filme É. ou achou bem Não, fraco? o filme, na verdade, é bem fraquinho. Os livros É, são bem legais. é mesmo? E o que mais você está lendo? Só Eu isso? tô só nisso por enquanto, é porque tem 10 livros seguidos da série, eu tô neles. Você está no qual número do livro? Agora eu tô no 8º Pô, de tá quase 10. acabando. Quase Graças acabando. a Deus. Você gosta de ficção, é? Gosta de Gosto bastante ficção? Ah, é que você gosta de jogar, né? Você gosta de jogar o quê? também. Jogar Counter-Strike, League of Legends. Aí você prefere qual dos É, dois? Ou tem um terceiro aí que você acha mais top? eu acho que entre esses dois aí eu tô mais no Counter-Strike por enquanto. É. E você joga há muito tempo? Desde novo ou faz pouco tempo? É, sim, eu jogo desde criança, tive uma pausa ali na minha pré-adolescência, eu voltei a jogar 2016 Dentro da área que você faz matemática. Você faz aonde? na UNB. Muito difícil? Bastante, bem Mais do que você bastante. imaginava? Ou você já estava. Todo mundo fala que é difícil. Eu sei que é difícil. Não, com certeza mais do que eu imaginava, até porque, assim, matemática no ensino básico era um dos meus fortes. E aí chegar na faculdade e você não ser nem mediano foi um baque. é mesmo? Estudar bastante, Teve um baque que sim. lá no primeiro semestre? Ou foi no segundo, terceiro? Que você... Não, direto no primeiro semestre. É mesmo? Qual a matéria que foi mais aquela? Nossa, a introdução à ciência da computação me pegou de surpresa bastante. De verdade, foi uma que foi Pô, difícil. computador, eu manjo, velho, né? Você diga assim, computador. Aí quando deve ser um susto mesmo, deve ser um susto. Deve ser um susto. E você tá vendo séries, filmes? Tô, O que tô você tá assistindo. vendo? Eu fiz teve uma semana que eu tava maratonando os filmes de distopia. Assim, tipo, Distopia? tem Que filme é esse? Divergente, Ah, tá. os filmes Vai. nessa temática meio distópica. Aí tem também Jogos Vorazes, Mas, Maze mas por quê? Runner. Você tava pensando que a pandemia era o fim do mundo? Ou você queria comparar? Foi isso? O que aconteceu na sua Não, cabeça? na verdade, veio de uma curiosidade, porque eu tinha assistido os 2 primeiros filmes de Maze Runner e não tinha visto o terceiro ainda. Ah, Aí eu tá. comecei assistindo eles, aí me deu vontade de ver os outros que são parecidos. E você gostou do resultado final dos Gostei filmes? bastante. É? Na verdade, o único que me decepcionou foi o último filme do Divergente. O terceiro filme deles foi meio decepcionante. Foi meio infantil, né? Eu achei meio infantil. É, É, que ela. Sei. Parece que vai dos Jogos Vorazes, eles vão lançar o quarto. Você já ouviu vai falar? lançar o livro em junho. Livros já estão filmando, não sei. Tem uma coisa aí, parece que tá junto, eu acho. Acho que vai fazer junto do livro, com o livro. Muito doido. E tem alguma série aí que você está assistindo? Que você pode falar pra gente assim, ó, isso aqui é massa, não é legal? Eu tinha assistido uma animação chamada Haikyuu, que é japonesa. Eu acho que eu já ouvi falar dessa animação. Bom, Muito bom, muito bom. É uma animação sobre vôlei. É tipo um time de colégio de vôlei e tal, e mostra eles jogando os campeonatos, é bem divertido. nossa, que legal. Qual o nome? Qual o nome? Repete aí pra eu gravar. Haikyuu, com H no começo. Mas alguém te recomendou ou você que achou? Foi buscando e tum, ficou e... Meu irmão mais novo já tinha visto, já tinha começado a assistir.
Aí ele me recomendou e eu decidi assistir ela E inteira. qual plataforma que tá? Se eu não me engano, tem no Crunchyroll, que é um site de animes, assim, mas eu vi em vários sites diferentes. Pelo Certo. celular eu vi em um site, pelo computador eu vi em outro. Beleza. E você frequenta o Centro Espírita Fraternidade, é isso? Correto. Correto. E você lá, você tá no Terceiro ciclo da terceiro juventude. ciclo, e vocês estão se encontrando virtualmente, presencial não, Sim, mas virtualmente estão? sim, tá tendo todo sábado. Como que tá? Tá ruim, tá legal? Tá assim, na medida do possível. Pra mim Ixi! ficou um pouco complicado, porque ficou aula conjunta, né? Com todos os ciclos juntos. E aí, às vezes, você não pode aprofundar muito na temática, porque tem galera do primeiro ciclo ainda e tudo mais. A conversa tem que ser um pouco mais light. Eles não estão Pode dividindo as viajar salas? muito. Eles Não, não tá sendo dividiram tudo as... conjunto. E aí você quer perguntar coisas mais complexas e não pode. É isso? Não dá pra dar uma viajada maior. Então você está sentindo falta da presencial. Tô um pouco. E lá na casa você faz o quê? Tudo? Até ano passado, eu tava na coordenação da juventude. Além de ser evangelizando, eu tava na coordenação da juventude também. E saiu agora? E saí esse ano, porque vai ser meu último ano de faculdade, eu tô dando uma focada nele. E meu irmão mais velho assumiu lá como coordenador da juventude esse ano. E como é ser coordenado pelo irmão mais velho? Depois de ser coordenador, é um susto? Não, Ele troca é a bola muito bom, na contigo? verdade. Ele troca a bola contigo? Aham. Às vezes ele pergunta algumas coisas pelo que eu passei, mas é muito diferente a situação agora do ano passado, né? Ninguém nunca passou por isso antes. É. Da questão da pandemia e tudo mais. E o que Então que, é meio complicado, é uma e o situação que que nova. você está achando disso tudo? Já que você, como coordenador de juventude, você tem muito a dizer. O que que você está achando disso tudo? Do impacto na evangelização ou Não, da e tu, pandemia no geral? no mundo e na sua vida, na sua família, nas pessoas que você conhece, que você convive. O que que você está achando? Eu acho que esse vai ser talvez o maior baque da minha geração toda, assim. É uma coisa pela qual a gente nunca passou, tanto em crise de saúde mesmo, quanto em crise humanitária, quanto em crise econômica. Porque a gente até escuta falar, por exemplo, de antes do Plano Real, teve uma super crise econômica e assim que você recebia o salário tinha que ir no mercado comprar alguma coisa, porque senão a inflação era muito alta, mas a gente não passou por isso, pessoal da minha idade. E aí agora a gente tem medo de acontecer essas coisas que a gente ouviu falar, e a gente já está tendo que conviver, por exemplo, com muitas pessoas que negam a realidade da pandemia, que estão meio que contra a ciência, contra a saúde coletiva, e você tem que se posicionar nesse meio todo, tentar conscientizar todo mundo com quem você se importa, para que todo mundo fique seguro. Eu acho que é um peso muito grande para todo mundo que está passando por isso. E você está com medo? Eu tô com bastante medo, para ser sincero. É mesmo de quê, especificamente? Fora, Eu acho que fora é isso. mais. É um medo de eu ser irresponsável, eu acho. Porque, assim, eu tenho consciência de que eu não consigo controlar todo mundo. E que se eu conseguisse, na verdade, eu estaria muito mais tranquilo. Mas eu já consegui lidar com esse medo de não conseguir controlar os outros. Então você E estava o meu com medo, na raiva, verdade, é de porque as eu. pessoas estavam saindo, você estava com raiva, então. Você ficou com raiva. Tava bem revoltado. Consegui lidar com isso, pelo menos. Agora, o meu medo maior é de eu ser irresponsável, de eu causar mal a alguém, algum outro. E você saiu nesse meio termo aí, foi no mercado, ou saiu, deu uma volta, botou máscara e saiu ou não? Eu saí uma vez porque eu precisei ir no banco. Hum. Aí eu fui no banco E aí? uma vez. Só que eu fui lá no banco da UNB. Aí fui de máscara, levei 2 máscaras, tem que trocar cada 2 horas, né? Hum. Aí o atendimento lá foi tranquilo, tinha que deixar um espaço na fila. Não podia entrar mesmo lá pra dentro do banco. O cara tirava as dúvidas todas lá de fora e foi de boa. E como você vê o mundo pós-pandemia? Eu acho que para curto e médio prazo, até uns 3 anos aí para frente, vai mudar tudo completamente. Vai ser Nossa, põe muito mais 3 anos? difícil a gente. Você põe 3 anos? Eu coloco até uns 3 anos aí para frente, porque mesmo que passe o grande surto da pandemia, o coronavírus não vai simplesmente desaparecer, né? Ele vai continuar rodando em menor quantidade. Certo. Mas aí eu vejo coisas como, por exemplo, o carnaval, que é muito comum aqui no Brasil, vai ser completamente mudado o carnaval do ano que vem, porque ainda vai ter um grande número de casos de Covid-19 e a gente vai ter que lidar com isso
promovendo menos aglomerações, ou talvez aglomerações menores, não sei qual vai ser a solução E não vai nesse ter momento. vacina, né? Não vai ter vacina, É, porque a previsão é para daqui a 1 ano e meio. Assim, seria bem otimista. bem otimista, porque a vacina mais rápida foi feita em 5 anos no mundo. Imagine, Pois um ano e é. meio. Então, todas essas coisas, assim, eu tenho a impressão de que vão ser bastante repensadas nesse curto e médio prazo. Até, por exemplo, aulas de faculdade. Você enche anfiteatros com mais de 100 pessoas para assistir uma aula. Não é um lugar muito bom quando você está numa crise de saúde desse jeito, né? Então, tudo isso vai ter que ser repensado. E o que, assim, a primeira coisa que você vai fazer quando falar assim, vocês podem sair de casa, abre a porteira, qual a primeira coisa que você vai fazer? Provavelmente ou visitar minha namorada ou praticar algum esporte. Você está namorando? Tô E como é namorar isolado? Me conte, isso é importante. carente, acho que é a palavra certa para isso. É mesmo? Muitas das coisas que são bastante necessárias numa relação fazem falta nesse momento ali. Por exemplo? Carinho, apoio, você poder... Às vezes você não quer o conforto através de uma conversa com a pessoa, você só quer estar lá, abraçar e ficar tranquilo com alguém que você gosta. E aí não dá pra fazer isso agora, né? Não. E ela, tá sentindo muito também? Ou ela Também. é mais de boa que você? Não. Não, ela é mais emotiva do que eu, na verdade. Nossa, então deve estar Aí sofrendo horrores. ela tenta, às vezes, suprir essa necessidade de carinho com esses filmes de romance e tudo mais, mas não faz efeito contrário, muitas vezes. Vocês, vocês assistem juntos? Ligam pra ir juntos pra assistir? Só uma vez a gente assistiu juntos, os outros ela assiste sozinha. Mas deu pra... Junto foi horrível? Foi legal? Não, foi ok, só deu problema, tipo assim, eu preciso ir no banheiro agora, pausa aí. Umas coisas assim. Entendi. Você como ex-coordenador de juventude, né? Mas ainda é jovem, espírita, como que você vê o jovem espírita dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita? Você acha que a casa acolhe vocês, a casa só usa vocês para carregar cadeira, limpar a mesa, limpar chão, vender ingresso? O que vocês acham? O que você acha? Eu acho que depende extremamente de cada casa espírita, porque acho que o que eu vi mais à frente nesse sentido foi uma casa espírita lá de Franca, quando a gente foi pro Festival da Canção Espírita de Franca, em que lá os coordenadores de 3 ou 4 setores do centro eram jovens. Não só da Sério? parte da juventude, sim, Gente, que da centro é parte esse, pelo amor de artística. Deus? Me fala, que É, centro é esse? eu não lembro mais o nome, mas é um lá Como de você não Franca que foi o lembra o que nos nome? recebeu. Meu Deus. Faz uns 4 anos que a gente foi, eu acho, talvez mais. Mas é muito legal, até, por exemplo, cuidava da biblioteca, tipo, o chefe mestre assim, da biblioteca era um jovem, da parte Nossa, que artística, da parte de fantástico. juventude. Aí alguns centros aqui em Brasília também se destacaram mais do que outros. O meu centro, na verdade, estava muito deixando o jovem como subalterno ali, mas de uns 2, 3 anos para cá a gente começou a investir mais Vocês se nos jovens revoltaram. como protagonistas. Exatamente. Sério? Aí Exatamente isso? foi. Na verdade, eu entrei para a coordenadoria porque eu estava revoltado. É mesmo? Você brigou? Foi. É mesmo? Virou a mesa? Eu estava numa conversa com a minha mãe, ela é coordenadora da infância, né? E Certo. aí eu falei, nossa, eu acho muito, muito estranho como não deixam o jovem tomar posições de liderança e tudo mais lá no nosso centro, não sei o que. Ela falou, a gente precisa de um coordenador de juventude. Vai lá, então. Aí E eu falei, aí? ok, vou lá, então. Nossa, que fantástico. Que E aí legal. começou isso. Em janeiro a gente já fez o planejamento, fui tomando as rédeas das coisas. E você mudou muita coisa? Eu acho que o que mais mudou por eu ter entrado lá foi a visão dos outros evangelizadores e coordenadores sobre o jovem espírita atuando em coisas sérias. O que mudou? Porque eu acho que eu consegui mostrar que a gente é responsável, a gente é dedicado, a gente faz o trabalho que precisa ser feito e a gente, muitas vezes o jovem tem mais tempo do que o adulto para esse trabalho, né? Então, lá a coordenação é de 2 pessoas. Então, tinha eu e tinha uma coordenadora adulta. E muitas vezes ela estava ocupada com trabalho e tudo mais, eu tinha que cobrir ela. Certo. E isso foi muito saudável.
Aí ela cuidava de algumas questões que eu não conseguia fazer direito. Por exemplo, tinha que formatar documentos para pedir autorização de pai, para sair, essas coisas assim. E aí eu já conversava, por exemplo, com coordenadores de outras juventudes para fazer coisa junto. E pegava feedback dos jovens também, porque eles estavam mais próximos de mim do que dos evangelizadores e tudo mais. Aí cada um fazendo o seu papel ficou bem equilibrado. Nossa, que interessante, cara. Muito legal. Mas você, assim, nas outras casas, você acha que ninguém olha, poucas casas, porque você citou uma de Franca, que foi a única, e nas outras casas, que você tem contato nesses encontros, o que eles falam, os meninos? Em geral, eu vejo uma grande falta do jovem atuando ativamente. Vejo mais, você vê conteúdos voltados para o jovem, para que o jovem receba aquele conteúdo passivamente. Os casos que eu vi melhores assim também aqui foram jovens que estavam na evangelização espírita desde cedo e aí se tornaram trabalhadores, se tornaram evangelizadores, se tornaram mão de obra do movimento espírita, assim. Mas isso já depois de terem passado pela juventude. E teve uma outra menina que eu vi no evento da CRE1, que ela também já trabalhava na coordenação de juventude, e ela era jovem, mas não lembro de qual centro que ela era. E você, como ex-coordenador de juventude, hoje, você não... o que você faz na Casa Espírita? Esse ano especificamente, como é o ano que eu estava me dedicando para formar, eu sou só evangelizando e, assim, para toda obra, né? Se precisar de alguém para completar alguma coisa ali, fazer alguma coisa aqui, ajudar alguém com algo que eu saiba fazer, aí eu tô ali, mas não tenho nenhum papel definido, não. Você é de uma família de músicos, de artistas, né? Sim. Você toca também? Toco violão e guitarra. Guitarra. Vocês são quantos irmãos? É um monte. Eu sei que é um monte. Somos 5 Cinco. no 5 total. homens, não é isso? Exatamente. Eita. Família espírita, 5 irmãos, ou 4 irmãos. Como é que é isso? Às vezes tem algumas situações engraçadas. Você tem discussão de irmão, que é muito normal, né? Mas aí não é tão normal assim quando você tá numa família espírita. Às vezes aí você usa o argumento tipo, você não quer evoluir, não, então para de brigar comigo. Umas coisas assim. Os argumentos muito loucos, né? É, Na última encarnação, você fez isso comigo. Não vai fazer de você tinha novo? que perdoar 70 vezes 7 vezes. Umas brigas muito doidas. E como você se vê daqui a 10 anos dentro do movimento espírita? Você se vê artista, espírita, se vê como coordenador de juventude novamente, infância, mediunidade, área social, dando palestra. Como você se vê dentro do movimento daqui a 10 anos? Eu espero estar usando minha aptidão para sala de aula, porque eu quero ser professor, estou me formando em matemática para isso, e atuar ou na parte de evangelização ou na parte das palestras mesmo, que é o que é mais parecido com o que eu quero seguir como carreira. Não consigo me ver na parte de mediunidade, porque nunca me foi mostrado um grande talento para mediunidade, assim, então não tenho muita esperança para essa parte. E você já sofreu algum preconceito? Já, mas leves só. De que Foram tipo? coisas muito momentâneas. De que tipo? Conta pra gente. No começo do ensino fundamental ali, da primeira à quarta série, às vezes os professores estavam ensinando contagem e tudo mais, né? E eles perguntavam algumas coisas, tipo, quem é canhoto e quem é destro? Aí a gente tinha que contar todo mundo, esse tipo de coisa. E aí tava das religiões também. E aí perguntava quem é católico, quem é evangélico. E aí sobrava só eu depois na sala. E aí perguntava o que eu era, eu falava, não, sou espírita. E aí muita gente só perguntava o que é isso, porque não fazia ideia do que era. Mas também tinha gente que fazia suposições, achando que sabia o que era, mas suposições preconceituosas. E você se defendia ou você ficava quieto? Geralmente, alguém me defendia. Eu tive a sorte de estar rodeado de pessoas muito boas. Meus professores sempre me defenderam nesse sentido. Eu tive amigos que me defenderam também. Olha, que interessante. Mas nunca precisou você se defender? Não, nunca no sentido religioso, pelo menos. Qual é a música que não pode faltar na tua playlist? Nossa, boa pergunta.
Eu sou uma pessoa muito de momento pra música. A cada dia é uma diferente. Mas você gosta de tudo? Quase tudo. O que é que você não gosta? Pelo jeito aí, tem alguma coisa que você não É, gosta mesmo de jeito nenhum. não, às vezes tem alguns metais pesados e algumas músicas eletrônicas que me dão dor de cabeça quando são muito barulhentas. Tem mais Mas alguma? fora isso, absolutamente tudo. O que é que você acha da música espírita? Gosto, tenho minhas opiniões sobre a música, Então me conte, mas tem por favor. artistas. Me conte sua opinião, pelo amor de Deus. Como que você fala que tem algumas opiniões e não fala? Tem que falar. Me conte aí. Não, assim, eu acho que tem muitos artistas espíritas que se focam muito na parte do espírita e pouco na parte do artista. E aí, às vezes, fica um trabalho até com conteúdo doutrinário massa, mas que fica uma coisa muito simplória. Tem muita gente que acha que é só música de evangelização, música infantil, e eu sinto falta de mais grandes produções, assim, coisas que te toquem pelo som, como deve ser a música. Você tem algum exemplo ou não existe o movimento? Não, existe com certeza. Quem? Tim Vanessa e Sintonia são as minhas aspirações na música espírita. Sintonia você é Acho que o trabalho... suspeito, né? Mas tudo bem. Claro, mas eu acompanho de perto também. Lógico, tudo bem. Não, você está perdoado. Lógico que está perdoado. Lógico. Mas eu acho que são dois projetos, dois trabalhos que levam extremamente a sério a qualidade de música e de espírita para suas produções. Você mudaria mais alguma coisa na arte espírita? Na arte espírita, aí eu já Ixi, ampliou mudaria tudo. a inclusão de vários tipos de arte, né? A gente tem muitos poucos artistas plásticos, muitos poucos dançarinos. Teve o encontro de dança espírita, teve eventos de dança espírita e tal, mas eles ainda são bem menores se comparados aos de música, e os de música já são bem enxutos também comparados, por exemplo, com os festivais de música de outras religiões. Qual é o teu maior medo? Meu maior medo é envelhecer. Você é que nem eu, Peter Pan. Exatamente. Inclusive, eu já fiz a peça do Peter Pan, já atuei como Peter Pan. Nossa, eu sou Peter Pan mesmo. Olha, detesto me chame de senhor. Eu não me acho velho. Eu tenho dificuldade. Tanto é que eu tenho dificuldade até em locais onde tem pessoas idosas. Eu tenho dificuldade. A única dificuldade que eu tenho são pessoas mais velhas. É complicado isso, né? Complicado. Sim, sei como é que é. Às vezes visitem lá dos velhinhos, é um tanto Parece que chocante. mexe alguma coisa dentro de mim, assim, que eu não sei o que é. Uhum. Dá o medo de ser igual, acho que é isso. Que um dia eu vou ser igual, né? Não que eu sou igual, mas que um dia eu vou ser igual. Fisicamente, pelo menos. Em quem você se espelha profissionalmente? Profissionalmente, eu me espelho muito num professor que eu tive no ensino médio, no segundo e terceiro ano do ensino médio, É o de professor Gabriel, matemática? De matemática? de Física? matemática. Matemática? O que ele fazia diferente? Ele levava a aula além da matemática. Não que ele desviasse do assunto, ele explicava a matemática muito bem, deixava sempre o conteúdo bem redondo, mas ele levava o nosso interesse para além só do conteúdo, só do fazer a prova e tudo mais. Ele gostava de levar sempre um exemplo prático de como a gente conseguiria aplicar o conteúdo que ele está ensinando, ou uma curiosidade, ou falava sobre as notícias do dia a dia e como ele via as coisas pelo ponto de vista matemático também. Nossa, que legal. Parece bem divertido. Legal isso aí. Ver algumas coisas que acontecem pelo ponto de vista da matemática. Que nem a pandemia agora, né? A matemática. Exatamente, é o exemplo perfeito. Nossa, eu tô viciado em coisas de pandemia, sabe? Aparece alguém falando Não, a parte científica da pandemia eu acho fantástico. Ítalo e a Marina eu tô amando, velho. O Átila. Eu falei o quê? Eu falei Ítalo, não, desculpa, Átila e a Marina, nossa, velho, fantástico. Ele é assim, incrível mesmo. Ele é bem, sabe, científico, não dá muita volta, acho fantástico. Tô amando ciência. Tanto é que tô lendo um livro de ciência por causa disso. Só por causa disso. Fantástico, fantástico. Como você imagina que é o mundo espiritual? Um tanto mais parecido com o nosso mundo daqui do que a gente pensa. Mas, assim, eu acho que é mais parecido com o que a gente gostaria que fosse o mundo do carnal. Com instituições funcionando, com todo mundo tendo acesso ao necessário, essas coisas assim. Só isso? Pelo menos na parte das colônias espirituais, né? A gente sabe que também tem a parte do umbral que eu prefiro não imaginar muito.
Mas não é medo, não, né? É, também, pra ser sincero. Tá certo. Tá certo. Bruno, a gente está terminando, mas aqui a gente tem um pinga-fogo, tá? Ai, Tá bom? Tranquilo, lembrando o Chico lá no programa, famoso programa lá. Ele participou 2 vezes. Está preparado? Posso ir? tô. Qual figura espírita você mais admira? Eurípides Barçanufo. Por quê? Porque ele focou muito na parte da educação, que é uma coisa que eu acredito e gosto bastante. Todd ou Nescau? Nescau, com certeza. Qual livro espírita você mais gosta? Eu acho que o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque eu acho que ele é o livro mais completo, não fala só de uma coisa, fala de absolutamente tudo. E ele tem respostas muito certinhas, assim, muito. É isso. Você pergunta o que é e o espírito responde que é isso. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Cite uma virtude que lhe caracteriza, Calma. mesmo em época de pandemia. Mesmo em época de pandemia. Você já leu todas as obras básicas? Não. Mas tem um, fora o livro dos Espíritos, tem alguma outra que você vislumbra assim, não, isso aqui seria legal eu ler. Eu já li o Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno. Só o Livro dos Médiuns e a Gênese que eu não li, mas eu gostaria muito de ler a Gênese. Já dormiu em alguma palestra? Nunca. Já chorou em alguma palestra? Já. Falava sobre o quê? Na verdade, foi uma palestra que eu ajudei a dar em conjunto lá no meu centro. Era sobre o Bendito Aguilhão, a passagem do Evangelho. E você chorou depois, antes? Antes e depois. Sério? Uhum. Por quê? Agora fiquei muito curioso. O tema do Bendito Aguilhão é basicamente a coisa que te machuca pra te fazer ir pra frente, né? Que o aguilhão era aquilo que você espeta os bois pra eles andarem quando eles estão carregando peso. E aí, naquela época fazia muito sentido pra mim, naquela época da minha vida. O que você sugeriria para tornar as palestras mais atrativas para o jovem? Pelo menos no meu centro, que é onde eu assisti a maioria das palestras, mudança de horário Muito e cedo? Muito tarde? é muito tarde, de noite, nos dias de semana, é difícil para os jovens saírem de casa assim durante a noite para assistir palestra. E acho que também intercalar entre palestrantes e evangelizadores para dar as palestras, se os evangelizadores tiverem disponibilidade, porque eles têm um tato maior para lidar com o jovem, assim, normalmente, pelo menos. Interessante, muito interessante. Doce ou salgado? Salgado. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? A mim mesmo. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? As dúvidas, com certeza. Com certeza. Qual apóstolo tem a ver contigo? João, eu diria. Por quê? Porque ele era o mais novo, mais curioso e que no final se dedicou a contar a história mais. Sim. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Justamente por ser uma doutrina, né? Ela não é só uma religião, não é só um apunhado de crenças. É um estilo de vida. É algo que guia suas decisões a todo momento. Uma palavra que te define. Homem. Bruno, muito bom, velho. Foi muito bom conhecer você um pouco mais. Assim, achei muito interessante. Não sabia que você fazia matemática. Muito legal. Suas palavras finais, de alguma coisa que queria dizer? Agradeço muito pela conversa. Foi um tanto inesperado, mas foi muito divertido para mim também. E pode me chamar sempre que quiser. Foi muito bom te conhecer um pouco melhor também. Pode ficar tranquilo que eu vou chamar, velho. Pode ficar tranquilo. Falou, brigadão. Um abraço à família aí. Cuide-se. Você também. Né? Lave as mãos. Aquilo que a gente já sabe. Abração.